Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, e o versículo 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homens de lábios impuros e habito no meio de lábios. Sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. E com ela colocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada dos seus pecados. Depois disso, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Eu li aqui até o versículo 8, a passagem bíblica aqui no livro de Isaías, no capítulo 6. Uma passagem bastante conhecida da parte do Senhor, aqui do profeta Isaías, o profeta conhecido como o profeta messiânico da Bíblia, aquele que mais profetizou acerca de Jesus Cristo, até falou sobre o nascimento de Jesus Cristo, até falou que Jesus Cristo é um Deus forte e poderoso. Dizendo que um menino nos nasceu, um filho nos deu, e os principais estavam sobre o seu ombro, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Então foi um que também o próprio nascimento de Jesus Cristo, de uma virgem, nasceria um varão. Foi o que mais profetizou, as profecias se cumpriram, muitos se cumpriram, muitos vão se cumprir, o que não se cumpriu vai se cumprir, e esse profeta agora aqui ainda, ele não tinha ainda uma relação íntima com o Senhor. Até no capítulo 5 ele aparece, ele aparece assim como uma pessoa ainda que não tinha uma experiência com Deus. Que ele era aquele que fala: ai de fulano, ai de cicano, ai de beltrano. Mas no capítulo 6, ele tinha ali Uzias como rei, e que era seu parente, e o rei Uzias veio a falecer. E quando o rei Uzias estava vivo, Isaías não se preocupava com as coisas de Deus. Ele talvez, não sei, ele não preocupava que ele teria um chamado, não esperava desse chamado, mas naquele momento, quando Uzias morreu, que era parente, eu não lembro se era primo, se era tio, o rei Uzias morreu e ele viu a glória do Senhor, que os anjos, serafins, os querubins voavam sobre o templo, cada um tinha 6 asas, cada um cobria o rosto, com 2 mãos cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E o Senhor apareceu ali para ele, aleluia, dizendo: santo. E ele dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da tua glória, aleluia. E os umbrais das portas se moviam. Ali os umbrais da porta se moviam, e a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus encheu aquele lugar.
aonde ele está, o seu séquito encheu aquele lugar, a presença dos anjos, querubins, serafim, ali voava, e ele viu a glória, um homem que não tinha visto a glória de Deus, um homem que só tinha experiência com as coisas deste mundo, só preocupava com a coisa desse mundo, mas naquele momento que morreu seu tio, ele começou a ter experiência com Deus, aleluia. Por que será que Uzias, quando Uzias era vivo, ele não se preocupava? Porque Uzias talvez dava toda a cobertura como rei para ele ali no palácio. Ele ficava ali no palácio, ali à vontade, tranquilo. Mas quando o rei morreu, ele começou a ver a glória de Deus. Você sabe o que está acontecendo? Que muitas vezes eu, você e muito mais pessoas tem que morrer alguma coisa na nossa vida, que muitas vezes atrapalha nós ver a glória de Deus, para que Deus manifesta na nossa vida. Então tem que morrer. Quantas coisas nesse mundo que muitas vezes sufoca a nossa vida, sufoca a nossa alma, sufoca o nosso espírito, canseira espiritual, canseira material, todo tipo. Então isso tem que morrer. Tem alguma coisa na sua vida que te escraviza. Isaías estava desta maneira, não se preocupava, então precisou morrer o rei para que ele pudesse chegar à glória de Deus, a manifestação do poder de Deus ali naquele templo. Os umbrais da porta se moveram, o poder de Deus se manifestou, os anjos apareceram e ele viu a glória de Deus. Há pessoas que não tinham tanto contato com Deus, naquele momento passou a ter contato com Deus. Um homem. Ah, meu irmão e minha irmã. Aí ele começou a se preocupar. Aleluia. Ai de mim. Ai de mim. Que palavra, né? Que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele mesmo confirmou que ele era um homem de lábios impuros. Será que tem que acontecer alguma coisa na nossa vida para que Deus pode nos socorrer? Não vamos deixar acontecer isso. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, vamos buscar, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bendizer o nome de Jesus Cristo, para que não venha, para que o Espírito do Senhor não se afasta de nós, para que o Espírito do Senhor permaneça dentro de nós. Ele diz, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. O que será que Isaías falava? O que será que Isaías pensava? Será que ele era aquele homem que só pensava em prosperidade nesse mundo quando estava ali? Tinha uma vida regalada, toda boa. O seu parente era rei, um grande rei, entendeu? E quando a pessoa está debaixo numa pessoas que o protege, viu que estava perecendo e diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de puros lábios. Aleluia. E vi o rei dos exércitos trazendo na tenaz uma brasa viva. Com uma brasa viva ele queimou os lábios de Isaías. E Isaías diz assim, a quem enviareis? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, irmão, tem que acontecer coisas que a gente não espera na vida da gente. Algo que quando a gente começa a se acomodar nas coisas de Deus, começa a fazer as coisas que não agradam a Deus e pensar que a gente tem que fazer aquilo que a gente pensa, aí vem as provações, as lutas e as tribulações. Mas uma coisa é assim, se você está perecendo, você está com os lábios impuros, não permita que o Senhor ainda venha a ti com uma tenaz, com uma brasa viva para queimar seus lábios. Pega firme na presença do Senhor, se arrependa, volta e volte a pregar o Evangelho, volta a clamar, glorificar o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Agora eu gostaria de orar para você, você que está aí perecendo, com seus lábios impuros, e que tem vontade, desejo de voltar para a casa do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai,
Em nome do seu Filho Jesus querido, eu te agradeço por essa santa palavra. Oh Senhor meu Deus, como Isaías era um homem, Senhor, que estava despreocupado com as coisas dessa terra. Mas o Senhor apareceu para ele num templo, aleluia, e aqueles anjos ali voavam, serafins, os querubins voavam. E Isaías viu a tua glória, viu a glória do Senhor, e diz que ele estava perecendo porque ele estava com os lábios impuros. Será que é o mesmo problema seu? Você está com os lábios impuros? Passando por, pegando aquele costume, aquele hábito que o mundo fala, você está falando, que o mundo faz, você está fazendo, será repreendido em nome do seu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Será repreendido todo mal dentro da tua casa, onde for que você estiver. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa e a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém.